Salve, salve, nação, vambora com mais um vidinho e dessa vez vambora reger aqui o que o Mauro César disse sobre esse jogo do Flamengo contra o Racing, né? E lembrando que o Flamengo, ele sinceramente poderia ter saído com a vitória, né? Acabou deixando 2 pontos pelo caminho, ou 2 pontos na Argentina. O Wesley falhou feio, que acabou mudando o jogo por inteiro, né? O Flamengo poderia ter feito 2-0 logo no segundo tempo aí, tava com um homem a mais durante uma boa parte do primeiro e segundo tempo, mas acabou deixando a desejar, né? Então, é aquilo. O Flamengo ficou com um homem a mais, com mais de 45 minutos e acabou no final do jogo, né? O Wesley, aos 70 do segundo tempo, o Wesley foi expulso, originou a falta, da falta o golaço de falta do Racing e uma possível falha do Santos. Será que o Santos falhou mesmo, na sua opinião? Na minha opinião, eu acho que o Santos não falhou, né? Mas eu respeito, acho que falhou, né? Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. E vambora com mais uma análise do Mauro César. Créditos ao canal do Mauro César Pereira. Link na descrição como crédito. E vambora para o vídeo. Esse jogo da Copa Libertadores entre Racing e Flamengo, lá na Argentina. E o empate em 1-1. Jogo há pouco. Deixou muitos torcedores do Flamengo incomodados com a pasmaceira do time, que durante 45 minutos teve um homem a mais e não aproveitou a oportunidade para tentar ampliar o placar. Uma atuação muito tímida, muito acomodada de um Flamengo que vai precisar de muitas sacudidas aí do senhor Jorge Sampaoli para poder mudar de postura. Técnico que hoje também não foi nada feliz nas alterações, e a gente vai poder conversar sobre isso ao longo. Começar a ler as mensagens do pessoal por aqui. Rapidamente dizer que eu achei uma atuação muito acomodada do Flamengo. O Racing tinha muitos problemas de lesão, vem numa fase bem difícil. O Racing perdeu 4 dos seus últimos 5 jogos no Campeonato Argentino, inclusive em casa, derrotas em casa, inclusive, para times do bloco de baixo da tabela de classificação. Uma fase difícil, o técnico Fernando Gago questionado, corria até o risco de ser demitido, pelo menos se especulou essa possibilidade, mas o presidente Vitor Blanco acabou, pelo contrário, propondo a prorrogação do seu contrato até o final do ano que vem, quando termina o mandato do dirigente. E o Flamengo foi enfrentar um Racing mutilado, que ainda perdeu o Rojas, o seu camisa 10, antes do jogo, contundido, ou seja, teve mais uma baixa o Gago, e ainda assim o Flamengo não se impôs. O Flamengo tinha desfalque? Tem desfalques na lateral direita, 2 laterais machucados, não tem o Gerson, mas a quantidade de problemas do técnico argentino, do time argentino, os 2 técnicos argentinos, por sinal, eram muito maiores. Eram problemas bem mais sérios, desfalques muito importantes, um elenco que é inferior, inclusive, ao do Flamengo, mas realmente foi muito mal o comportamento do Flamengo, que fez 1-0 numa jogada até ensaiada. Finalmente o Gabriel voltou a fazer um gol depois de 15 jogos sem marcar com bola rolando. Vai ter uma trama bem interessante num passe do Pulga, que foi a nota positiva nesse Flamengo, porque fez uma boa partida o Pulga. Além de ter dado esse passe para o gol, ele fez uma boa partida. Tinha colocado, inclusive, o Gabigol na cara numa jogada do Vidal com ele, que ele escorou de cabeça, jogador muito alto, né? E o Gabigol perdeu, chutando para fora. Mas estava até impedido. Mas mesmo assim, né? A obrigação dele era ter feito o gol. E depois acabou marcando o gol do time carioca, mas foi uma atuação que deixou a desejar. O resultado, se você analisar, a grosso modo, empatar fora de casa com o time argentino, você tendo ainda 3 jogos para fazer, 2 em casa, contra o próprio Racing, contra o Alcas, e a visita será ao time que é o mais fraco do grupo, que não tem altitude, não tem uma boa equipe, que é o Ñublense do Chile, não é ruim. Claro que não é ruim, mas no cenário da partida, o resultado acabou sendo ruim, porque com 25 minutos, né, o Racing ficou com menos um homem. A expulsão do Rauch, uma expulsão tola para um jogador tão experiente, 36 anos, muito rodado, está na sua segunda passagem pelo clube. Ele fez uma falta dura na Ayrton Lucas, levou um amarelo e instantes depois, minuto depois, algo próximo disso, ele fez outra falta dura, tomou outro amarelo e foi expulso. Isso condicionou o jogo e o Flamengo não soube aproveitar. Então foi uma atuação muito aquém. Como eu disse, o São Paulo também não foi bem nas substituições. Acho muito precipitado para lançar o Bruno Henrique com tanto tempo de bola rolando num jogo como esse. Um jogador que está voltando ainda de uma lesão muito grave, nitidamente fora de ritmo. E ainda colocou a Arrascaeta, que também voltava de lesão. Então ele colocou 2 jogadores de uma vez que não estavam nas melhores condições, quando tinha a opção de colocar o Cebolinha e não o Bruno Henrique, por exemplo. Ou colocar o Matheus França e não o Arrascaeta naquele momento. Eu acho que o Arrascaeta e o Bruno Henrique são jogadores que tinham que entrar num cenário de um jogo mais resolvido, um jogo mais tranquilo, se estivesse assim, e não naquela hora. Tem jogadores mais inteiros, em condições à disposição, e o técnico
não foi bem. Como também não foi muito legal nas trocas que fez no jogo contra o Botafogo. Dessa vez, o São Paulo novamente não fez boas mexidas. O Flamengo deixou muito a desejar nessa partida disputada em Avejaneda, na região de Buenos Aires. Lá de Berlim, ele diz aqui que o Flamengo foi um time comum. Falta a intensidade do jogo do Maringá e do jogo do Internacional. Se mantivesse lentidão, os zagueiros armando o time, acho que não vamos longe não, diz ele. Realmente, são muitos problemas. Eu só acho que assim, é um começo de trabalho do São Paulo e entendo que é preciso ter uma certa dose de paciência com o técnico. Ele errando, acertando, ele está há pouco tempo. Então não dá para já tirar conclusões definitivas em cima disso, né? Pro bem e pro mal. Se fizer uma partida boa também, não significa que está tudo resolvido. O pessoal também... A verdade é que o Sampaoli ainda está conhecendo esse elenco do Flamengo. Todo jogo tem uma experiência, um jogador que a gente não estava acostumado a ver. Hoje foi o Pulgar, né? O Pulgar foi a novidade na escalação. Ele ainda está conhecendo o elenco do Flamengo, Piperno. Não dá para fazer assim aquela cobrança em cima do Sampaoli. Até ouvi um comentário do Bruno, hoje mais cedo, Bruno falando sobre o Flamengo do Sampaoli. Os times do Sampaoli no geral são times que gostam de ter a posse de bola, são times ofensivos, que ele gosta desses alas, né, que ficam flutuando entre ataque e defesa. E hoje no meio de campo, ele testou o Pulgar com o Vidal. Piperno. Quinto jogo. Então, é um Flamengo que já perdeu 10 vezes esse ano. Com o São Paulo e 2. Então, o Flamengo que já vinha com uma série de problemas. Eu acho que o técnico do Flamengo merece prazo para conhecer o time, colocar as ideias dele. Só para comparar, quando o Jesus chegou, o Jesus ainda teve o bônus de contar com aquele período de Copa América, no qual o Campeonato Brasileiro parou para treinar o time, para conhecer o time. E mesmo assim, quando o Flamengo começou a jogar para valer, quase foi eliminado de Libertadores pelo Emelec. Passou nos pênaltis, perdeu lá. No terceiro jogo do Jesus, caiu da Copa do Brasil. No terceiro jogo, e tomou 3-0 do Bahia em Salvador. Então, foi um começo melhor que esse? Não. Só que aí, com mais tempo, ele montou aquele que talvez tenha sido o maior time do Flamengo desde o time de 81. Então, se ele teve esse bônus, por que não conceder o mesmo para o São Paulo? E até uma informação importante, hoje eu acompanhei o Bate-Pronto, Mauro César, ele deu essa informação, o nosso Guilherme Silva durante a jornada esportiva, que o elenco do Flamengo retorna ao Rio de Janeiro e vai continuar concentrado. E assim, o Sampaoli talvez seja esse cara, né? O cara que vai fazer as mudanças que o Flamengo precisa, o cara que pode chegar ali e desbancar alguns medalhões desse grupo. E é uma informação, né, Zé, que você até disse durante a jornada, né? Vamos ver como os medalhões, as lideranças do vestiário vão receber. Porque você manter a concentração, já deu o recado. O Flamengo volta para o Rio e continua concentrado na Gávea até o jogo do Campeonato Brasileiro, Zé. Isso aí pode estar muito na linha de que o Flamengo precisa melhorar fisicamente, para que seja um time que consiga desenvolver esse futebol que o Sampaoli quer implementar na equipe do Flamengo. Depende muito disso. É um time que esteja mais inteiro. E há muita descompensação ali de um jogador para o outro. Tem muito jogador. Tem a questão dos jogadores voltando de contusão, né? E tem também a questão dos jogadores que deviam estar em forma e não sabe se por quê, não entra em forma desde o começo do ano. Tem jogador se arrastando e que não consegue correr o suficiente. E ele precisa de jogadores inteiros para implementar o futebol que ele quer. Hoje até o estilo de jogo foi benéfico para o Vidal, por exemplo, que assim, a atuação do Vidal no primeiro tempo foi ok. Foi um bom jogo do Vidal no primeiro tempo, porque foi um jogo lento, de toque de bola, não precisava de muita intensidade. Se precisar de intensidade, ele não consegue entregar. Não tem jeito. Para o Pulgar, que está voltando também, a forma com que o Flamengo atuou hoje foi uma forma que ajudou nesse aspecto também. Mas, assim, a gente sabe que, baseado no que ele fez no Santos, que fez no Atlético Mineiro, precisa ser um time que possa entregar mais nesse aspecto. E, de repente, ele fala, libera o jogador vai, como é que jeito? Vai ser cuidar, exatamente. Vou manter o time comigo aqui, concentrado,
cuidado, alimentação correta, enfim, já para o jogo de domingo, porque não tem tempo. O tempo vai passando e ele já vai para um jogo aí que ele precisa de reabilitação. Vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e começa a pesar, ele começa a perder a mão. Dependendo da distância, para recuperar depois, não é muito fácil, não. De repente, um Palmeiras aí larga na frente, dispara, como é que você vai pegar? Né? Se é um time, uma novidade, o Botafogo na liderança, você pode imaginar, esse time vai manter essa pegada do campeonato inteiro? Todo mundo tem dúvida em relação a isso. Mas, de repente, o Palmeiras assume ali na ponta e abre, como é que você vai pegar depois? Aí é muito mais complicado. É um jogo muito importante e decisivo. Eu acho que nessa conta, e aí eu imagino que os jogadores vão entender. Gente, ele está chegando agora e a gente precisa entregar mais. Está mudando essas coisas, tudo. Tem que fazer alguma coisa diferente mesmo. Dá para dizer, Piperno, que acabou a moleza pelos lados do Flamengo? Agora vai retornar da Copa Libertadores, vai seguir concentrado até o final de semana. O Sampaoli fazendo mudanças e batendo o pé. Parece que também a informação é de que ele vai voltar a contar com aquele telão do Paulo Souza no dia a dia do Flamengo, nas atividades. O Sampaoli já impondo ali algumas mudanças na rotina do Flamengo, Piperno. Olha, Pedrinho, você falou em moleza. Eu não vou cravar que seja isso, porque a gente não tá, né, não vive lá o dia a dia, mas nós temos todo o direito de ter suspeitas. Então, o time está tecnicamente mal, taticamente mal é uma coisa. Agora, o fisicamente mal, que parece que é meio evidente aí, é uma coisa que me surpreende, porque o ano passado, quando o Palmeiras viveu esses mesmos desafios que o Flamengo teve agora, ou seja, começar a preparação mais cedo para ir jogar o Mundial e tal. Então o Palmeiras voltou, treinou muito forte. O Palmeiras queimou etapas do que seria tradicionalmente uma temporada normal. Por quê? Porque ele queria estar mais forte, fisicamente mais inteiro, para jogar o Mundial. Eu imagino que o Flamengo tivesse tido a mesma preocupação. Só que aí o Palmeiras terminou o Mundial, perdeu, voltou para cá e tal, né? Mas, do ponto de vista físico, o Palmeiras estava voando. Até maio, junho, meio do ano. Depois teve uma queda e voltou, o que é normal quando você pensa em preparação física, né? Óbvio que você não vai dar o teu ápice em fevereiro, março, tendo uma temporada até novembro. Mas, assim, o Palmeiras, por ter antecipado, Palmeiras em maio, por exemplo, estava todo encorpadão, jogando bem. Passou fácil. Não sei se teve moleza, não sei se teve incompetência ou desleixo de alguém, mas pelo menos fisicamente o Flamengo tinha a obrigação de estar mais inteiro. E para você, Bruno Prado, Jorge Sampaoli já impôs aí concentração até o final de semana, jogo do Campeonato Brasileiro. E é o cara, né, Bruno? Eu acho que ele tem a experiência necessária para realizar as mudanças que o Flamengo precisa e para tirar também alguns jogadores da zona de conforto, Bruno Prado. Ele tem esse perfil de chegar e fazer as coisas do jeito dele. Quando você contrata o Sampaoli, você sabe como é que ele é. Ele vai fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer. Não é um cara a princípio, vendo de longe, não parece ser um cara assim que aceita muita conversa. Ele assume o futebol do clube e toca da maneira dele. Não é um cara que abre espaço ali para diretor palpitar muito, para conselheiro. Até no Santos tinha gente que era da comissão técnica fixa e ele trabalhava com os caras dele ali. Ele trabalha dessa maneira. É um treinador que chega e toma conta do futebol do clube. Então, quando você traz, você tem que saber como ele trabalha. Eu acho o Sampaoli um técnico muito competente. O Flamengo dá a impressão de que quer ter uma mudança, quer mexer um pouquinho com a estrutura do time, do elenco, trocar atletas. Quando veio o Paulo Souza, parecia que essa era a intenção. Quando veio o Vitor Pereira também. Só que a diretoria, quando os resultados não chegam e causa alguma insatisfação, ela não banca. Normalmente ela troca por outro técnico com outro estilo. Então agora, quando saiu o Vitor Pereira, ela trouxe um cara que, na teoria, nessa parte de gestão, ele tem mais ou menos o mesmo estilo. Nas outras trocas, normalmente, trocava um cara que chegou com um pensamento assim, mais de mudança por um cara mais adaptado, vamos dizer assim, à nossa cultura brasileira, mais de gestão de grupo, mais de conversar mais, de mais diálogo. O Sampaoli não é dessa maneira. Então, vamos ver se... como é que vai ser? Claro que os resultados são sempre importantes para a sequência de trabalho, mas caso os resultados demorem a acontecer,
eles têm que bancar. O Sampaoli trabalha dessa maneira. E o Flamengo parece que gostaria de ter uma mudança mais estrutural, mas falta para a direção, muitas vezes, a coragem de bancar. Não é isso que a gente quer. Mesmo que passe um ano sem ganhar nada. Não, a gente quer uma mudança estrutural para no próximo ano, com outra formação, com outro time, com outra estrutura de futebol, a gente volta a ganhar. Mas parece que eles bancam até certo ponto. Ele chegou, Rodrigo Viga, muito boa noite para você. Resultado inadmissível do Flamengo, hein, Viga? O Flamengo enfrentando o Racing, que não ganha 5 jogos no Campeonato Argentino. Estão pedindo a cabeça do Fernando Gago, técnico do Racing. O Flamengo abriu o placar e ainda deixou o Racing empatar o jogo, Viga. Como pode? Boa noite. Boa noite para você, Pedrão. Tá só levantando a bola, né? Tá só levantando a bola. Eu vou, acho que, surpreender muita gente nesta quinta-feira. Calma, Peperna, calma. Eu sei que você estava ligando o secador ali, torcendo para o Santos falhar novamente, não ir na bola, para que alguém fosse expulso e coisa e tal. Somos todos Mengão. Tá certo. Você estava ali com o reator nuclear ligado em cima do clube de regata do Flamengo. Agora, eu acho que eu vou surpreender a todos, porque diante do que foi dito, do que eu vi naquela derrota para o Botafogo, eu imaginava o jogo mais difícil, mais complicado para o Flamengo nessa quinta-feira. Ele foi se desenhando mais fácil, mas não chegou a ser uma atuação brilhante do rubro-negro carioca, que acabou se beneficiando, tirou vantagem daquela vantagem numérica depois que o jogador do Racing foi expulso. Agora, se você analisar os contornos que está em volta de tudo que aconteceu com o Flamengo ao longo dos últimos dias, era um time que só tinha batido adversários mais fracos, tipo Nublense, tipo Curitiba, e tinha perdido para Internacional de Porto Alegre, perdido para Botafogo, que talvez não sejam nem duas equipes que estejam lutando por título brasileiro desse ano, vão no máximo lutar por uma vaga na Libertadores da América. Acho que diante de toda essa conjuntura, jogando fora de casa, sem o Arrascaeta, eu venho dizendo todo santo programa na Jovem Pan, Flamengo com o Arrascaeta é um, sem o Arrascaeta é totalmente diferente. Então, diante de toda essa conjuntura, embora o outro lado seja muito cobrado, o Gago não tenha conquistado vitórias nos últimos 5 jogos, que também não tenha sido uma atuação exuberante, encher os olhos do Racing, acho que esse ponto, de certa forma, pode ser comemorado. Fica aquela dor de corno, aquela dor de cotovelo, é claro, porque, afinal de contas, o Flamengo tinha vantagem numérica, poderia eventualmente, com essa vantagem numérica, você gosta, né, Pepeano? Chegar ao segundo gol, liquidar a partida num jogo que até o Eric Pulgar, rapaz, se ele continuar jogando assim, eu vou ter que dar aquele mergulho pelado na praia de Copacabana, registrado pelo nosso caro Vampeta, que entende muito dessa coisa de nudez e roupa, né? Mas eu acho que o Flamengo se desperdiçou a chance, foi justamente nesse sentido. E quando tinha vantagem numérica, ampliar o placar. Mas, honestamente, não era uma atuação brilhante, não era uma atuação exuberante do Flamengo, que parecia que ia trazer na bagagem 3 pontos, a liderança do seu grupo na Libertadores da América, mas você olhando para um todo, para a conjuntura toda, acho que é um ponto que pode, de certa forma, ser não comemorado, mas, de certa forma, ser admirado nesse aspecto. Talvez esse é o... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal. Eu discordo dele, do Viga aí. Jogando fora de casa é sempre bom empatar, ainda mais em competições da Conmebol, né, da Libertadores. É sempre bom empatar fora de casa, é um bom resultado. Mas como o Flamengo atuou dentro de campo, como foi o jogo, no decorrer do jogo, né, a gente vê que o empate não foi uma boa coisa, porque o Flamengo, ele tem um time melhor, mesmo não apresentando aquele futebol. O Racing vem de jogadores lesionados, o principal jogador se lesionou no dia do jogo. O Racing vem 6 jogos sem vencer, já 5 no Campeonato Argentino e agora 6 jogos no total. Outro ponto, o Flamengo abriu o placar, ficou com um jogador a mais, tinha a posse de bola, dominava praticamente todas as ações do jogo, só que o Flamengo não tirou proveito disso e acabou pecando em levar um gol de falta, né?
pecando por quê? Porque o Wesley, na hora de... Foi uma falha do Wesley, sim. Na hora de ele foi dominar a bola escapou. O jogador foi mais rápido que ele. O Wesley cometeu a falta e foi expulso. Dali originou o gol que originou outra falha, que foi a possível falha do Santos. Entendeu? Isso cabe discussão se foi falha ou não, mas aquilo. O Wesley falhou e logo em sequência o Santos também falhou, né? Vamos dizer assim. Então aquilo, uma falha gerou gol e o do gol gerou outra falha. Então aquilo, acho que o Santos, mesmo o Santos sendo um goleiro baixo, acho que ele poderia ter ido na bola, pelo menos, né? E Gabigol se tornou o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores com 30 gols. E tirando esse gol que ele marcou, né, que foi um golaço de canela, a probabilidade seria grande dele isolar a bola, mas acabou acertando um gol. E o gol que ele perdeu no primeiro tempo, né, com o passe do Pulgar. Sinceramente, o Gabigol perdendo um gol daquele é sacanagem, meu filho. Falando de Pulgar, né, o Pulgar fez um excelente jogo. O desconhecido, viajante, Pulgar entrou no jogo e conseguiu fazer uma boa partida, né? Até me surpreendeu a partida dele, né? E ainda, o Flamengo ele poderia ter matado o jogo fazendo 2-0 no primeiro tempo ou no segundo, só que o Flamengo, a transição de bola do Flamengo, zaga, meio de campo para ataque, é muito lenta. Muito lento. O time ele não tem aquela garra, aquela vantagem, né? Vontade, quer dizer, que teve que demonstrou contra o Nublense, Curitiba, entendeu? Então fica difícil assim, né? Fica difícil, o time sem vontade, o time lento. O time lento, jogando fora de casa, se acomodou no placar e sofreu a pena, né? Que foi o golaço de falta, né? Aquilo agora pensando no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, né? Na Arena da Baixada. Então é isso aí, né? Vai deixando seu like, a sua inscrição, quero saber a sua opinião também sobre esse jogo. E tamo junto.